Incidindo sobre os segmentos e os insights mais relevantes, a Anitta formula o benefício indo de encontro às necessidades ou motivações do seu público-alvo e fundamenta o seu valor enumerando as razões e provas da sua qualidade. A sua promessa de valor ganha forma na arquitetura de marca, na definição do seu portfólio, na experiência que proporcionará, nos moldes em que estará disponível para o seu consumidor, mas também na forma como o produto ou serviço são gerados e produzidos na sua cadeia de valor. Neste episódio da série A Anitta Empreendedora, a Anitta, após definir o seu posicionamento, procede à estrutura da proposta de valor, que servirá de base à conquista dos seus consumidores. Olá Eli, olá Billy, como estão? Olá Ana, olá Billy. Olá Rita, olá Eli. A popularidade destas gravações está a assumir proporções gigantescas. Qualquer dia isto é realmente a 4 e convidamos a Ana a fazer vozes diferentes. É. A Ana faz uma voz e a Rita faz outra. Meninas, contem-me tudo e não me escondam nada. A Anitta continua a avançar no seu negócio e hoje debruça-se sobre a sua proposta de valor. Contem-me, o que é a proposta de valor? Depois do trabalho que estivemos a fazer, né, e que fazemos quando definimos a essência, a alma da marca, né, do negócio, passamos para concretizar a oferta, digamos assim, ao consumidor, ao nosso consumidor. Pode ser consumidor final, pode ser um cliente, no caso de B2B. E então começamos a ir de encontro ao que são os insights, as informações mais relevantes do consumidor, quais são os problemas que ele procura resolver, que quer encontrar solução, quais são as motivações que tem, desejos, coisas nas quais tem interesse. E, normalmente, focamos-nos num desses que consideramos o mais relevante, tendo em conta aquilo que nós queremos oferecer, ou que nós queremos produzir, e definir claramente esse benefício. Há aqui uma fase que é a fase de conceito, digamos assim, em que tu começas com esse insight sobre o teu consumidor, tu defines o benefício, e há aqui às vezes uma vontade de encerrar 5.000 benefícios para que o produto pareça mais forte ou mais relevante ou melhor. Ou agrada mais pessoas. Exatamente. Exato. E é um jogo difícil, é que é um momento difícil em que tu tens de escolher realmente o benefício que vai ser single-minded, que vai ser mais forte depois e mais focado em termos de comunicação, porque depois acontece que vais tentar comunicar tantos benefícios que és tão generalista e depois dispersas imenso em termos de comunicação e na forma como chegas ou na tua mensagem para o consumidor. E, portanto, focando nesse benefício, que já responde então a esse insight, depois tens uma terceira parte deste conceito, que é a reason to believe, que são como é que tu provas, quais são as provas do teu valor, da tua qualidade, daquilo que tu ofereces. E pode ser uma tecnologia, não é? Pode ser a base da tecnologia que tu tens por trás, pode ser o nível de qualidade, pode ter a ver com o teu sourcing, com as matérias-primas que tu tens, pode ser, ou seja, há aqui uma série de fatores, uma série de argumentos que tu vais listar que vão ser a prova de como tu consegues entregar esse benefício ao teu consumidor. E isso é a base inicial na proposta de valor. É importante perceber o que atualmente existe no mercado e ver o que está em falta, ou seja, de certa forma encontrar aquele nicho que não existe ainda. Neste momento fala-se muito nos vegans e tudo que seja plant-based, às vezes até produtos que já estão, que é óbvio que são só os ingredientes são só frutas e vegetais, portanto é normal que sejam plant-based, mas mesmo assim queres pôr e que se calhar não faz tanto sentido, então se calhar ir buscar outro tipo de indício ou parte do packaging ou alguma coisa que está a ser uma associação que vais contribuir. O exemplo agora por acaso lembrei-me o exemplo da Toms, que cada sapato Toms que compras é oferecido um livro. Uns óculos. Agora por acaso, olha. Não é mas outro sim, par de sapatos? Ou isso é a parte? é outro par de sapatos. Bom, é algo assim. Tens vários níveis. Nesta fase inicial, há um lado funcional que tu não podes explorar,
que tem a ver com como é que tu provas ou como é que tu argumentas para justificar a qualidade ou a superioridade ou a diferença do teu produto, do teu serviço versus outros que estejam no mercado. Isso é a base da tua proposta de valor, é ficar nos teus pontos de diferenciação, mas ao mesmo tempo, que já vimos antes no posicionamento da marca, mas concretizar no produto ou no serviço. Depois tu tens outros elementos mais à frente, ainda dentro da proposta de valor, que tem a ver com toda a experiência, não é? Com tudo o que se reveste, com o território onde o produto ou o serviço se vai inserir, que podem abraçar causas, não é? E que podem trazer diferenciação também por aí. Mas há aqui um lado muito funcional neste reason to believe, não é? Que é o meu produto é baseado no uso, por exemplo, de inteligência artificial e machine learning ou natural language processing para assegurar que eu faço realmente personalização. O meu serviço, enquanto consultora, está baseado na experiência que eu tenho de trabalhar numa multinacional durante 10 anos ao mais alto nível em termos de marketing estratégico, é a minha reason to believe. Ou seja, há um lado aqui de claims, quase, não é? De o que é que tu consegues alegar, provando que quando um consumidor tem contacto contigo, te dão credibilidade, vão fazer com que o consumidor se sinta seguro, confiante naquilo em comprar ou em adquirir o produto ou o serviço que tu tens para oferecer. E depois, a partir daí, entramos nas várias formas de revestir isto, não é? Porque a partir daqui tu vais começar a trabalhar o packaging, não é? E o packaging pode ser efetivamente físico, mas pode ser também o packaging à volta de como é que esta experiência vai ser vendida ou vai ser prestada, como é que este serviço vai ser prestado, por exemplo. E começas a definir como é que o teu produto ou o teu serviço, ou os teus produtos e os teus serviços vão responder a cada um desses segmentos. E começas a definir a tua arquitetura de marca, não é? Porque podes ter um produto. E ontem estava a fazer um exercício interessante com uma startup que estou a apoiar, que é um produto apenas, é uma subscrição, mas que serve necessidades diferentes de diferentes segmentos de consumidor. Por exemplo, um segmento de consumidor está mais interessado num momento de prazer, num momento a sós de prazer, de pausa, de recharging, e o produto consegue entregar, mas o produto também consegue entregar para o consumidor que quer, no final do treino, repor os níveis de nutrientes ou repor os níveis de energia e tem uma solução também para ele. Ou então também pode ser um produto que se enquadra com crianças ou com família, ou então com alguém que quer um estilo de vida saudável e, portanto, que quer ter um cuidado com o que come, com a alimentação e, portanto, ou seja, um produto só pode ser dirigido a diferentes segmentos, sendo que tens combinações diferentes, não é? Soluções ali adaptadas. Mas isso permite construir uma arquitetura de marca em que tu tens um segmento que procura o benefício prazer, tens um segmento que te procura o benefício saúde, tens um segmento que te procura o benefício desporto e repor as necessidades aí, ou tens um segmento de famílias. Essa arquitetura de marca vai-te permitir começares com um produto e percebendo que públicos é que tu podes servir, onde é que estão as oportunidades em cada um desses públicos, e depois tu vais dirigir a comunicação também de forma adaptada a cada um desses, mas permite também começar a ver como é que ao longo do tempo a tua marca pode evoluir, porque tu não tens necessariamente de começar com todos ao mesmo tempo. E isso é um segundo ponto, partindo desse conceito, ou seja, este é o benefício e como é que eu vou transformar esse benefício ou concretizá-lo num produto ou num serviço. Depois dá-te origem a esta arquitetura de marca e a base também depois da gestão de um portfólio que tu possas vir a desenvolver. Quando mencionaste a questão da promessa que damos ao consumidor, eu acho que é sempre mais fácil dar essa promessa aí de uma garantia com um produto que seja de consumo, ou seja, um actual product, do que um serviço. Como é que tu lidas com a questão de criar ou de conseguir gerar uma garantia
que o serviço vai ser bem cumprido, ou seja, se calhar há sempre um bocadinho mais de dúvida, enquanto um produto tu podes comprar, quando se faz uma coisa mais de pequeno consumo, em que se calhar o que tu vais gastar para provar o produto não é muito elevado, enquanto com o serviço é muito mais. Portanto, como combater essa, e qual é que é a melhor forma de conseguirmos mostrar ao nosso consumidor que somos capazes, ou seja, com o track record, claro que sim, mas enquanto estás a começar, que é o caso das pessoas que me estão a ouvir. Mas tu terás quase sempre uma forma de track record. E se não tiveres, podes fazer algum piloto, porque ou tu vais pegar em experiência que tenhas tido, no caso de ser alguém que já trabalhou por conta de outrem, por exemplo, é mais fácil, obviamente, e tu podes usar isso como prova do teu trabalho, ok? Prova da tua qualidade, mas também tu podes começar por, e acho que todos nós já vimos exemplos desses, ou já tentamos isso, que é fazer um projeto para um amigo, não é? Pôr pessoas a começarem a usar como beta testing, não é? Vamos ver como é que funciona, não é? E depois com isso tu já tens as bases, por um lado, para melhorar o teu serviço, não é? Para assegurar que ele é bulletproof, mas por outro lado também para teres aqui já uma base de, já foi testado com, já fiz para, já trabalhei com, já colaborei com. E de certa forma fazer algo... alguns projetos, faz alguns projetos pro bono. É uma questão sempre difícil de gerir, não é? Porque tu tens de assegurar que depois isto não se torna a tua norma, não é? Quer dizer, a menos que queiras, não é? Mas pode ser uma estratégia no caso de tu não teres experiência passada, de não teres projetos que façam isso. Por exemplo, há uma startup que é de serviços para criação de business plans, para gestão depois da parte mais de financial analysis e tudo mais para outras empresas. Pegou em exemplos de coisas que tinha estado a fazer de forma informal para ajudar outras pessoas a criarem, porque muitas das vezes tu quando decides também criar alguma coisa é porque já tens experiência nisso, ou já foste trabalhando isso, ou já foste fazendo, não é? Tens é de aprender a transformar isso num case study, numa forma de apresentar como trabalho já efetivo, mas por outro lado também está a testar, há ferramentas que ainda não tinham feito, não é? Nessa startup e que estão a criar agora como serviço e que estão a fazer pilotos, ok? E portanto, ao fazer pilotos, não é? E não necessariamente pro bono, que eu acho que são questões diferentes, e vemos, por exemplo, a questão da... Vemos também o exemplo de gravação anterior com a Filipa, do Café Joia, em Portugal, em que ela falava da importância disso, da importância que foi para o projeto dela fazer um piloto. E tudo o que aprendeu, tudo o que conseguiu, que agora, não é, o produto final é muito mais robusto, muito mais forte, muito mais, está numa fase, ou está muito mais preparado para arrancar, já hit the ground running. E, portanto, há aqui formas de darmos a volta para ter essas credenciais, não é? Para ter essas provas. Eu acho super interessante isso que dizes, nomeadamente de ir testando e ir ajustando, porque basicamente nós não temos que chegar à ideia perfeita logo ao início, muitas vezes temos que ir adaptando, eu ia usar outra vez a palavra pivotar, mas nós temos que ir ajustando. Não sei, a mim às vezes assusta-me um pouco pensar em encontrar aquela coisa mesmo certa, como é que eu vou conseguir fazer isso? E às vezes há pessoas que podem até desistir antes de começar porque têm medo dessa fase. Mas eu acho que é muito importante ter em conta uma coisa muito simples, que não é um casamento para a vida, nós podemos ir adaptando a ideia, nós podemos ir adaptando a maneira de entregar esse serviço ao produto, nomeadamente, por exemplo, com a pandemia, montes de negócios tiveram que se adaptar super rapidamente a entregar o seu produto ou serviço de outra forma. E eu acho que também é muito importante manter essa mente aberta em relação a isso. O nosso produto pode às vezes ter que mudar um bocadinho, conforme o feedback que vamos recebendo, pode ter que se ajustar, pode ter que se adaptar um pouco, mas o nosso produto às vezes pode precisar de mudar mesmo e não significa que não entreguemos o mesmo valor. Às vezes é preciso mudar o produto e não há mal nisso, portanto é importante também ter essa parte em aberto, porque pronto, para mim assusta-me sempre a ideia de pensar que ou entro com a coisa certa ou não entro.
Mas às vezes não entramos com a coisa certa e não há problema. Por exemplo, a Denise da Phil Thomas começou, acho que ela conta isso, começou a fazer life coaching, depois fazia relationship coaching, depois fazia não sei quê, até que chegou à ideia, até que chegou à conclusão que ela funcionava mesmo bem num tipo de coaching, que era Money Mindset Coaching, e ela afunilou para aí, não quer dizer que tenha começado logo aí. E isso também é importante quando pensas que estás a iniciar um negócio e não vais ter escala, e muitas das coisas que tu vais fazer inicialmente para gerir também toda a parte de custo, de investimento que terás de fazer inicialmente, que vai ser de uma forma um bocadinho mais amadora ou manual, não é? Ou menos automática, e pensar como é que tu consegues transformar isso numa força, como consegues transformar isso num ponto positivo. Pensas, por exemplo, numa empresa de moda, ok? Ou numa marca de moda que não tem como, numa fase inicial, começar com grandes produções sem ter um investimento brutal por detrás. E tu começas provavelmente com uma peça de cada, ou com duas peças, e tens toda a dificuldade, por exemplo, de conseguir a produção dessas 3 peças iniciais, não é? De cada, não é? E a dificuldade até de conseguir o preço ótimo, não é? Porque também, ou seja, se é uma marca nova, também não queres pôr um preço muito alto, porque depois ninguém vai-te comprar, mas ao mesmo tempo também não podes, ou seja, qual é que é o valor correto, agora no exemplo que estás a dar, para essa peça de roupa, por exemplo. Exatamente, então tu podes transformar isso em parte da tua proposta de valor, que é feita à mão, ou é feito peça a peça, não há desperdício, é on demand, tens um lado de exclusividade, tens um lado de acompanhar a produção, não é? Tu pedes e tu sabes que vai demorar algum tempo. Lembram-se das Josefinas, por exemplo, agora não sei como é que é o processo, porque entretanto já cresceu e já deixou de ser só aqueles modelos não é, limitados de Sabrinas, mas que começava, era feita à mão e tu acompanhavas, sabias que naquele momento as artesãs tinham começado a fazer e que demorava 3 meses a chegar a casa porque não é, era feito à mão, com todo o cuidado, com os materiais X, com os materiais Y. Isto faz parte desta proposta de valor. Como é que tu vais revestir a experiência? Como é que tu vais tornar pontos que podem ser fracos ou podem ser mais difíceis no início, em parte do storytelling, em parte da forma como tu envolves o teu consumidor no meio do processo. Tens questões como a questão da sustentabilidade, não é? Tipo, se és uma marca de moda atualmente, tu não vais querer começar a produzir e depois ter desperdício porque não escoaste, não é? Então faço só on demand, porque também quero respeitar o planeta, porque não quero estar a produzir mais desperdício, porque há uma série de argumentos que podes ir jogando aqui, adaptando ao teu modelo de negócio, não é? À tua proposta de valor. Estás-me a fazer lembrar a nossa conversa com a Diana Miss Castelinhos, que nos contava exatamente isso. Se ainda não conhecem essa marca, vão ver e vamos pôr também nas show notes um link para a nossa conversa com a Diana. E a Diana usa, ou pelo menos no momento em que conversámos, usava restos de fábrica, portanto os tecidos eram todos restos. Trabalhava com um grupo de costureiras às quais pagava de forma justa, portanto criando emprego para pessoas que se calhar não teriam emprego, criando... e ela tem um programa também muito interessante que é de alugar a roupa, e depois mesmo antes de ter o do alugar a roupa já tinha outra coisa que era, mandava um kit para as pessoas poderem remendar a roupa, portanto introduziu todas essas dificuldades, entre aspas, na sua proposta de valor, transformando-as em verdadeiras vantagens. E esta coisa de criar também o negócio de aluguer da roupa é toda uma outra linha de negócio, mas que eu acho absolutamente fabulosa, porque responde exatamente àquilo que nós vemos, não é? Porque às vezes não dá para comprar uma camisola de 50 euros ou de 60 euros para uma criança que a vai usar durante aproximadamente 5 segundos porque depois cresceu. E portanto isso é super interessante também ver como é que de uma forma criativa se pode dar a volta a algumas dessas objeções, ou como é que se podem criar coisas novas para responder a algumas dessas objeções. Portanto, aqui está mais um exemplo de como a nossa proposta inicial vai evoluindo de forma
a corresponder a outras dificuldades ou simplesmente a mudar à medida que o tempo e as consciências também vão mudando? Sim, mas acho que pelo menos teres uma ideia base, principalmente, ou seja, eu concordo que tudo pode evoluir e, como é óbvio, tudo vai evoluindo, até porque nós não somos iguais, nunca. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais pensado estiver e quanto mais estiver orientado, e como bem também Eli disseste no início, de termos muito bem estruturado e muito bem definido quem que é o nosso consumidor-alvo e também quais é que são os adjetivos que queremos associar à nossa marca, produto. Eu acho que isso facilita. E facilita também para não perdermos os clientes. Ou seja, de certa forma, quando entramos no mercado, vamos com tudo e com a tropa toda, como se poderia dizer, mas desde tudo bem alinhado, no sentido da imagem que queremos passar, do packaging, se vamos dizer que estamos a ir buscar só produtos, a origem tudo orgânico, então temos também que ter atenção ao packaging exterior do produto, ou não, ou seja, mas pelo menos ter isso definido, que pode ser algo que nos venha mais tarde depois a prejudicar, porque se estamos a alegar uma coisa, ter um adjetivo no orgânico ou no sustentável, que isso cubra todos os pontos do nosso, tanto seja um negócio de um produto como um negócio também de serviço. Mas sim. Tens de assegurar a consistência em tudo o que alimenta, todas as que alimentam o teu produto, não é? O produto do teu serviço, e não só o que ofereces ao consumidor, não é? Porque depois tu vais usar, não é? O teu consumidor também vai perceber se tu realmente fazes aquilo que advogas, não é? Se tu respeitas, se tu segues os mesmos valores, se segues os mesmos princípios, se o teu sourcing é consistente com o benefício, com a promessa que tu lhes estás a fazer. E esta parte é uma parte muito interessante, porque vais criar toda uma experiência que vai ao mais pequeno detalhe, e muito da base da tua comunicação, não é? Depois da forma como tu chegas até ao teu consumidor, vai estar ancorado nisto, não é? Vai estar nestas decisões estratégicas que tu fazes, que vão desde quais são as ocasiões em que tu vais estar, não é? Ocasiões que tu queres estar com o consumidor, ou queres que o teu produto, o teu serviço esteja em contacto com o teu consumidor, quais são os estados de espírito, não é? Em que o vais encontrar, ou que queres encontrar, ou que lhe queres proporcionar, porque se pensarmos, por exemplo, que queremos que o consumidor esteja num momento mais relaxado e mais zen e mais, não é? Sabemos que se calhar vamos encontrá-lo, ou vamos ser mais relevantes no momento em que ele está sob stress e em que precisa realmente dessa pausa, desse boost, não é? de energia positiva, e depois, não é? A forma como os produtos respondem, como asseguras que essa produção dos produtos também é consistente com esses princípios, com que experiência depois é que tu queres assegurar, porque não é necessariamente só o produto na sua forma mais bruta ou mais raw que vais oferecer, não é? Tens de pensar depois nos detalhes todos de onde é que vai estar, e isto já vai ser, depois quando chegarmos à fase seguinte do modelo de negócio, não é? Já vai ser um chunk, uma parte importante que vai encaixar ali no teu business model canvas para seguir, e portanto é uma fase de pensar nos detalhes, de ser consistente, de conhecer a fundo, não é? Dar esse conhecimento a fundo do consumidor para saber que experiência que realmente vai ter impacto, porque ainda não chegamos à parte de como chegar até ele. A seguir vamos, não é? Como é que nós vamos, onde é que o vamos encontrar, como é que vamos chegar até ele. Ainda estamos na fase de encontrando o que é que ele recebe, não é? Que experiência que ele vai ter connosco, com o produto e com o serviço. Depois na fase seguinte já falaremos de como chegar até lá. Então, se vocês tivessem que resumir em, 3 palavras, o que é a proposta de valor, como é que o fariam? Proposta de valor. Não, tu já sabes que quando estás a definir uma coisa não podes usar as palavras do termo definido.
Portanto, então vou dar 4. Tens 4 palavras. Já levas uma de bónus. Eu acho que deve ser das coisas mais difíceis que me devem ter perguntado. Mas eu resumiria em como é que concretiza a minha promessa ao consumidor final. Dou-te aí umas palavras de bónus. E tu, Rita? Eu resumia com a experiência que queremos que o consumidor tenha. E eu não resumo. Eu sou conhecida por não ser sucinta. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, com boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_trabalho, em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta ou ainda em facebook.com/anitanotrabalho. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram air_Billy. Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e no Instagram Alice_in Wonderland e a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager e no Instagram como Rita Ana.